Olá pessoal, que alegria voltar com mais uma microaula, ou seja, dicas da língua portuguesa. Tudo bem com vocês? Vamos lá? Pessoal aí do vídeo do YouTube, eu tenho esse canal que tem o nome de Professor Boni, para dicas de língua portuguesa. Como vocês sabem, eu tenho dois canais no YouTube. Um é para pregação do Evangelho, para pregação da palavra, é o do pastor Valdeci Bonifácio. Agradeço muito por vocês serem inscritos nesse canal. Muita gente já se inscreveu no canal do pastor Valdeci Bonifácio, alunos, professores, muitos pastores, irmãos da igreja, várias pessoas evangélicas, não evangélicas, amigos do evangelho, pessoas católicas, todos são convidados a se inscreverem no meu canal do pastor Valdeci Bonifácio. E, recentemente, eu criei esse canal para pequenas dicas de língua portuguesa, tá bom? O nome do canal é Professor Boni e eu gostaria de convidá-lo para que você também se inscrevesse nesse canal de dicas de língua portuguesa, tá bom? Vai lá, se inscreve, clique no sininho e participe dessas breves aulas que eu estou ministrando aqui pelo YouTube, tá bom? Ok. Qual é a dica de hoje? Qual é a aula de hoje? Qual é o tema? Nós vamos falar de forma bem resumida. Vamos começar, não vamos esgotar todo o assunto, sobre figuras de linguagem. Figuras de linguagens. O que seria figura de linguagem? Figura de linguagem é tomar, certas palavras, certas orações, frases e dar sentidos diferenciados daquilo que é natural, aquilo que é o básico da palavra, ou seja, é dar um sentido conotativo às orações, é dar uma dinâmica maior de significado às palavras, ok? Então, por exemplo, as figuras de linguagem, elas são subdivididas em figuras de palavras, figuras sonoras, figuras de pensamento e de sintaxe, certo? 4 grupos de figuras de linguagem. Ok, mas vamos falar um pouco hoje só com figuras de palavras, certo? Hoje, e não vamos esgotar tudo. Lembrem, vamos falar um pouco sobre figuras de palavras. Ok. A primeira figura de palavra que eu gostaria de falar é sobre comparação. A mais simples, talvez a mais conhecida. Aliás, meus alunos, meus amigos, são assuntos que você já estudou, que você conhece, mas nunca é demais relembrar. Ok? Ok? Vamos lá então? Figura de linguagem. Figura de palavras. Comparação. Comparação é aquilo que compara uma coisa, uma palavra que tem o sentido já básico, o sentido dela mesmo, para um outro sentido. Por exemplo, vamos ver os exemplos. Veja esse exemplo. Teus olhos são negros, negros como as noites sem luar. Um pequeno poema de Castro Alves, o famoso poeta, escritor brasileiro da época do Império, grande poeta que escreveu Navios Negreiros, falando da grande epopeia do tráfico de escravos. Castro Alves que falou essa parte de um verso de Castro Alves. Teus olhos são negros, negros como as noites sem luar. Aqui houve a comparação de olhos negros com noite sem luar. Sem luar. Ele está comparando, então, a comparação é comparar olhos negros, como noite sem luar, noite escura. Faz a comparação entre uma coisa e outra, ok? Então a comparação consiste em atribuir características de um ser a outro, devido à semelhança entre eles, usando os termos comparativos, Então, comparação é isso. Você usa termos comparativos. E é muito comum usar na comparação esses termos comparativos como tal qual, tal qual, igual a, qual,
feito, quer dizer, usa esses termos para fazer a comparação de uma palavra com outra, certo? Comparação, então, é comparar olhos negros com noite sem luar, ok? Muito bem? A primeira dica sobre figuras de palavras hoje com comparação. Vamos para a segunda? Vamos para a segunda figura A segunda figura? A segunda figura de palavra é sobre metáfora. Metáfora, já ouviu falar? Você conhece o que é uma metáfora? Também tem a ver com comparação, só que aí já é uma coisa mais sofisticada, vai além da comparação pura e simples. Por exemplo, é uma figura de linguagem, né, construída a partir de uma comparação entre termos e ideias semelhantes, mas sem o uso de termos comparativos. A grande diferença de metáfora é que não usa tal qual, a qual, né, como, não usa esses termos básicos da comparação. É uma figura de linguagem construída a partir de comparação entre termos e ideias semelhantes, mas sem o uso de termos comparativos. Por exemplo, vamos ver esse exemplo. Exemplo de metáfora. Exemplo de metáfora. Vamos lá? Poesia, minha única escadaria, meu único corrimão. Poesia, minha única escadaria e meu único corrimão. Olha que interessante. Aqui, a metáfora, nesse exemplo, é construída na seguinte fala, né? No seguinte exemplo. Ou seja, escadaria, comparado aqui, a metáfora de escadaria, lembra o quê? Desafio, um grande desafio a vencer, um grande obstáculo. Corrimão quer dizer algo em meu apoio, algo em quem eu apoio. Corrimão significa apoio. Poesia que significa escadaria, corrimão, né? Poesia também significa desafio, apoio, ok? Muito bem! Olha aí, nós já falamos de duas figuras de palavras, que é figura de linguagem, que é comparação e metáfora. E hoje nós vamos terminar só com mais uma. Para a aula não ficar muito comprida, muito cansativa, né? Ok? São dicas. A gente vai gravando dicas, vai passando para você, você vai vendo o vídeo, veja mais de uma vez para você gravar, para você assimilar o conteúdo, tá bom? Ok? A terceira dica, a terceira figura de linguagem é catacrese. Catacrese. O que seria a figura de linguagem catacrese? É uma metáfora já incorporada na nossa fala. Interessante, né? Já é o uso comum da língua. É um tipo de metáfora. Catacrese. É um tipo de metáfora que é incorporada na nossa fala, comum na língua, que supre talvez a falta de palavras melhores, supre aquela, por não ter talvez uma outra palavra que expresse tão bem, então surge a figura de linguagem catacrese. Por exemplo, nós vimos que para caracterizar um determinado objeto, uma determinada situação, nós temos então essas palavras que expressam, né, catacrese. Quais são? Quais palavras? Como exemplo de catacrese, exemplo dessa figura de linguagem. Asa de xícara, barriga da perna, ou batata da perna, né? Ou batata da perna. Você vê que são exemplos. Nós temos também boca do túnel, né? Cabelo de milho. Nós temos também, mais um exemplo, braço de poltrona, céu da boca, falando do palato aqui, da nossa boca, coroa do abacaxi, né? Pé da mesa, corpo do texto, pé de página, orelha do livro. Olha aí, vários exemplos de catacrese. Asa da xícara, barriga da perna, cabelo de milho,
boca do túnel, tudo isso representa, então, catacrese. Ok? Dicas de figuras de linguagem. Hoje nós falamos de 3 figuras de linguagem. Comparação, metáfora e catacrese, tá bom? Bom por hoje, né? Eu agradeço a sua atenção, agradeço o seu apoio, agradeço você que já fez a inscrição no meu canal Professor Boni. É só escrever lá, Professor Boni, aparece o meu nome. Por enquanto tem pouquinhos inscritos ainda, está no início, estamos começando, mas a gente começa com o primeiro passo, né? Começa com o primeiro passo, tudo começa com pouco, mas vai se acrescentando, vai aumentando, e vamos divulgar o nosso vídeo, tá bom? Deus abençoe a sua vida, você seja muito abençoado nos seus estudos, na sua vida profissional, física, espiritual, familiar e social, tá bom? Até a próxima, com a graça e a paz do Senhor. Um abraço do Professor Boni.